Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. Este livro conta como essas 3 revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o primeiro episódio do nosso Clube do Livro aqui no canal. E como não podia deixar de ser, eu começo pelo livro mais espetacular e mais extraordinário que eu já li em toda a minha vida. E eu acho que pela primeira página do primeiro capítulo, não sobram muitas dúvidas para vocês de que eu esteja falando de Sapiens. Esse livro foi escrito pelo Yuval Noah Harari, um professor de História da Universidade de Jerusalém, em Israel, e foi escrito simplesmente porque ele não tinha nenhum livro para indicar para os seus estudantes nos cursos que ele ministrava na universidade. Como não havia esse livro, ele próprio resolveu escrever esse livro, e que facilmente e rapidamente se tornou um best-seller no mundo inteiro. Esse livro, sem sombra de dúvidas, é o livro mais extraordinário que eu já li e o livro mais importante que eu já li também. Com extraordinário, eu quero dizer que é fora do ordinário, que é além do ordinário, além do comum. E, de fato, é o livro que mais me fez pensar fora da caixa, dentre todos que eu já li na minha vida. Porque é mais ou menos como se você fosse um visitante de outro planeta que chega à Terra e tem a incrível capacidade de voltar no tempo e analisar tudo o que aconteceu na Terra até hoje. É claro que a sua primeira impressão ao chegar nesse planeta azul é observar que existe uma espécie em específico que domina as outras espécies e que consegue transformar a paisagem à sua volta, que consegue transformar a geografia do próprio planeta, construindo prédios, construindo pontes, construindo aeroportos, aeronaves que conseguem transitar de um continente a outro, atravessando milhares de quilômetros de oceano. Portanto, você como alienígena, como visitante extraterrestre, que consegue analisar a Terra, observar essa espécie e consegue voltar no tempo, você consegue observar tudo o que aconteceu nesse planeta durante toda a evolução dessa espécie até que ela chegasse no momento atual. E é exatamente o que esse livro faz. Esse livro começa pela Revolução Cognitiva. É a primeira parte do livro. O livro é dividido em 4 partes: Revolução Cognitiva, Revolução Agrícola, a Unificação da Humanidade e a Revolução Científica. Na Revolução Cognitiva, ele começa contando a evolução da espécie Homo sapiens. Havia uma época que não existia apenas o Homo sapiens do gênero Homo. Existiam outros humanos, mas ele explica por que o Homo sapiens foi a espécie capaz de se sobressair em relação às outras espécies humanas. Muito disso se dá à nossa incrível capacidade de comunicação. E curiosamente nessa parte ele explica o poder da fofoca, a importância da fofoca no desenvolvimento da nossa comunicação e qual a importância dessa comunicação bem desenvolvida na evolução da nossa espécie. Portanto, essa primeira parte do livro fala muito sobre a evolução das espécies, sobre a evolução do ser humano como animal, inclusive o crescimento do nosso crânio, a ereção da nossa coluna, as adaptações que fomos sofrendo ao longo dos anos e ao longo das eras, para que nos tornássemos seres mais aptos a sobreviver. E então chegamos na parte em que apenas o Homo sapiens existe do gênero Homo. Em seguida ele nos traz a Revolução Agrícola. E como a Revolução Agrícola foi uma vantagem adaptativa para a gente, no sentido de sucesso de transmissão de genes. O Harari fala muito claramente que o que significa sucesso no sentido evolutivo da palavra
é eficiência na transmissão dos genes. E uma vez com a Revolução Agrícola, onde as pessoas se encontravam mais juntas, mais unidas num território menor, isso representava uma maior eficiência na transmissão dos genes e, portanto, na evolução da espécie, no sucesso evolutivo da espécie. Mas isso não necessariamente significa uma melhoria na qualidade de vida. E ele exemplifica isso trazendo o caso dos bovinos. Nós, seres humanos, domesticamos animais durante a Revolução Agrícola, e muitos desses animais são os bovinos. Portanto, por conta disso, nós conseguimos fazer com que os bovinos tivessem uma excelente transmissão de genes, um excelente sucesso evolutivo. Portanto, do ponto de vista biológico, é possível afirmar que os bovinos tiveram muito sucesso evolutivamente, por conta da sua facilidade na transmissão de genes. Mas isso não significa melhoria da qualidade de vida. Isso aconteceu com os bovinos porque nós, seres humanos, fizemos isso com eles, proporcionamos isso a eles para que eles nos servissem de alimento. E o Harari traz um detalhe muito interessante sobre a Revolução Agrícola. Nós aprendemos na escola que a Revolução Agrícola foi algo benéfico para o ser humano, uma vez que graças a elas, cidades puderam ser formadas, impérios puderam surgir, países hoje em dia, mas ele nos traz um detalhe muito interessante. Segundo Harari, não foi o ser humano que domesticou o trigo, foi o contrário. Foi o trigo que domesticou o ser humano. Pense bem, quando éramos nômades ou caçadores-coletores, nós tínhamos uma dieta muito variada. Ora nós colhíamos os frutos de alguma árvore, ora nós caçávamos algum animal para nos alimentar de carne, ora nós colhíamos alguns vegetais. Portanto, nós tínhamos uma dieta variada e nós tínhamos mais habilidades, fisicamente falando. Uma vez plantando o nosso próprio alimento, no caso o trigo, nós restringimos bastante a nossa variedade de nutrientes. Além disso, a quantidade de alimento disponível não era infinita, havia um certo limite. E com o crescimento populacional desenfreado, chegavam momentos que não tinha alimentos para todas as pessoas. E isso gerava crises, gerava guerras, gerava conflitos. E quando ele diz que foi o trigo que domesticou o ser humano, pense bem, antes da Revolução Agrícola, o trigo era só uma planta qualquer, em lugares específicos do planeta Terra. Hoje em dia, o trigo está espalhado por toda a superfície do nosso planeta e cobre uma área muito maior do que cobriria se nós, seres humanos, não tivéssemos sido domesticados por ele. Então, o trigo fez com que a vida humana se voltasse à sua sobrevivência. Nós regávamos o trigo, nós plantávamos o trigo, nós tirávamos as ervas daninhas das plantações, nós cuidávamos do trigo, portanto, nós viramos escravos do trigo. Nós abandonamos a vida nômade, nós abandonamos a nossa dieta variada para vivermos em função do trigo. E isso não melhorou a nossa qualidade de vida nem um pouquinho. Porém, isso representou um sucesso na nossa evolução. Dentre as muitas ideias que o Harari traz nesse livro, que nos faz pensar fora da caixa, nos faz pensar de maneira diferente, refletir sobre a nossa existência e sobre a nossa atualidade, ele traz um conceito muito interessante que mudou a minha forma de pensar o mundo, de ver o mundo, e que com certeza vai interferir na vida pessoal de cada um que se atreva a ler esse livro, que é a questão da ordem imaginada. O Harari explica que graças à criação dos mitos, característica fantástica do Homo sapiens de criar mitos e criar ficção, a nossa espécie pôde cooperar entre si em números superiores a 150 membros, porque uma vez acreditando nos mesmos mitos, na mesma ficção, na mesma história, na mesma ideia, nós tínhamos razão para ajudar-nos uns aos outros. E o que seria essa ordem imaginada? Bem, nós temos diversos exemplos hoje em dia. Um deles, a justiça. A justiça não existe no mundo material, ela não existe fisicamente. A justiça só existe nas ideias. E, por exemplo, aqui no Brasil, onde nós temos a nossa Constituição, bem, podemos afirmar que 200 milhões de pessoas confiam nessa Constituição, acreditam nessa Constituição, portanto respeitam essa Constituição, mas simplesmente porque ela é uma ordem imaginada, ela é uma ideia coletiva em que milhões de pessoas confiam e creem na mesma coisa, na mesma ficção, no mesmo mito. Um outro exemplo que o Harari cita é a questão das fronteiras. As fronteiras entre países é uma questão simplesmente geopolítica. As fronteiras não existem de fato. Se o ser humano deixasse de existir, deixariam de existir também as fronteiras. Existe um rio, existe uma ponte, existe o que quer que seja, um vale, mas a fronteira de fato, o que determina que esse território representa um país e aquele território de outro país, isso é simplesmente
uma ideia. Ele estende isso também à religião. Segundo Harari, as religiões são ordens imaginadas, são ideias coletivas. Os deuses só existem nas cabeças das pessoas. E milhões de pessoas que acreditam no mesmo Deus podem cooperar entre si, graças à mesma ideia coletiva, à mesma ordem imaginada. E talvez a principal ordem imaginada de todas não seja nem a justiça, nem as fronteiras entre os países, e muito menos a religião. A principal ordem imaginada talvez seja o dinheiro. Segundo Harari, o dinheiro é a única ordem imaginada que todos os seres humanos creem. Eu não estou falando do dinheiro como a cédula de dólar, ou a moeda de ouro, ou o Bitcoin digital. Ele fala de dinheiro como a ideia de algo que tenha valor e que sirva para fazer troca entre outras coisas. O dinheiro, segundo Harari, e essa é uma ideia genial, ele não existe de fato. Sim, existe o ouro. Sim, existe a cédula de papel moeda. Porém, essas coisas só têm valor no imaginário coletivo. O ouro é simplesmente um elemento químico. Um elemento químico que tem as suas propriedades físicas e químicas, mas que não refletem em valor intrínseco no ponto de vista material. Da mesma forma, as cédulas de dólar, cédula de real, a cédula de dólar e a cédula de real só tem valor no imaginário coletivo. Não tenha dúvidas que se você chegar com a nota de R$50 no país como Butão, essa nota não vai ter valor algum. Ninguém terá interesse na sua nota de R$50. Mas o dinheiro, segundo Harari, é a única ordem imaginada que todos os seres humanos creem e acreditam. Existem seres humanos que acreditam em fronteira e outros que não. Existem seres humanos que acreditam em justiça e outros que não. Seres humanos que acreditam em deuses e outros que não. Porém, todos eles acreditam no dinheiro, seja ele qual for. Então, nesse caso, se o dinheiro é uma ordem imaginada que só tem valor no ideal coletivo, então moedas digitais podem sim substituir moedas fiduciárias. Isso quer dizer que no futuro o Bitcoin pode se tornar o dinheiro internacional? Sim, pode, uma vez que seu valor está somente na confiança das pessoas. Se todos os seres humanos passarem a confiar no Bitcoin ou em qualquer outra moeda digital, este terá sim valor. Da mesma forma que o ouro ou a moeda de ouro tem o seu valor, da mesma forma que o papel moeda de qualquer país tem o seu valor no ideal coletivo, na ordem imaginada. E o Harari explica a diferença entre o que é objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Ele nos diz que ordens imaginadas, justiça, dinheiro, religião, são ideias intersubjetivas. O objetivo é aquilo que existe independente da crença das pessoas. Mesmo que todos os seres humanos deixem de acreditar na gravidade, ela vai continuar funcionando e vai continuar existindo. Mesmo que todos os seres humanos deixem de acreditar no decaimento radioativo, ele vai continuar existindo e vai continuar sendo maléfico. Agora, o que é subjetivo depende do consciente de cada pessoa. Então você pode ter medo de escuro hoje e acreditar em fantasmas, mas amanhã pode deixar de acreditar em fantasmas e deixar de ter medo do escuro. Portanto, isso é algo subjetivo. Uma vez que você muda o seu pensamento, essa coisa deixa de existir ou passa a existir. Agora, aquilo que é intersubjetivo é algo que está no consciente de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, os deuses. Milhões de pessoas acreditam em deuses, então se uma pessoa deixar de acreditar, esse Deus não vai deixar de existir, porque existem outras milhões de pessoas ainda acreditando. Então, ordens imaginadas, religiões, dinheiro, justiça, fronteiras, são questões intersubjetivas. São ideias intersubjetivas em que há todo um coletivo de pessoas que acreditam na mesma coisa, e por conta disso essa coisa passa a existir. Na parte 3 do livro, quando ele fala da unificação da humanidade, e é claro que isso ocorreu somente após a Revolução Agrícola, ele nos explica como surgiram os impérios e a importância desses impérios para a nossa história, e dos impérios como surgiram os países, como separamos em blocos os nossos continentes, América do Sul, América Central, América do Norte, qual a importância disso, como funciona a geopolítica do mundo hoje em dia. E nesse vai e vem de discussões, ele transita por questões muito delicadas, inclusive nos dias atuais, uma vez que esse livro tem cerca de 10 anos já. Ele fala, por exemplo, da diferença de gênero. O que é o gênero masculino? O que é o gênero feminino? E tem uma parte muito interessante desse livro que ele compara o que era a masculinidade na Idade Média e o que é a masculinidade hoje em dia. Veja, nessa parte do livro ele traz uma imagem do Luís XIV, um rei da França,
E ele descreve, detalhe por detalhe, as vestimentas e o comportamento do que era na época considerado masculino. E na página seguinte, ele nos traz uma foto do Barack Obama. Descreve também as suas vestimentas e seu comportamento e discorre sobre o que significa masculinidade na atualidade e como esse conceito vai se modificando no decorrer dos anos. Ele também traz uma questão muito interessante. O título desse subcapítulo é Por que os homens? E nele ele discorre por que os homens são a maioria quando se fala de cargos de poder. Por que a maioria dos imperadores eram homens? Por que a maioria dos presidentes são homens? Por que a maioria dos diretores das grandes empresas são homens? E ele discute o que há de tão especial, biológica ou sociologicamente falando, nos homens para que eles ocupem majoritariamente esses cargos mais importantes. Na quarta e última parte desse livro incrível, ele traz a Revolução Científica. Depois de 2000 anos de uma idade média pouco evolutiva, cognitivamente falando, surge a Revolução Científica há mais ou menos 500 anos. E ele discorre sobre a enorme importância dessa revolução para a nossa espécie e para o futuro da nossa espécie. É claro que a Revolução Científica pode ser a responsável pela extinção da nossa espécie, uma vez que, graças à ciência, nós somos capazes de construir bombas nucleares que são capazes de destruir o planeta diversas vezes e extinguir a espécie humana. Porém, é graças à Revolução Científica que temos toda a tecnologia que nós conhecemos hoje. É graças à Revolução Científica que temos um mundo globalizado em que eu estou aqui gravando agora diante do meu telefone e esse vídeo poderá ser transmitido em qualquer parte do planeta Terra que seja coberto por internet. Isso jamais poderia acontecer 500 anos atrás. Na época já existia vidro, já existia silício, já existia ouro, já existia cobre, tudo o que compõe um aparelho que está gravando esse vídeo agora. Porém, foi somente após uma revolução científica que deu origem a uma revolução tecnológica que aparelhos fantásticos como esse que está me gravando foram capazes de existir e aperfeiçoar o convívio social da nossa espécie. Foi graças à Revolução Científica também que o colonialismo existiu, tal como o neocolonialismo. Foi graças ao instinto científico de curiosidade, de querer descobrir, de querer saber o que há do outro lado, que Cristóvão Colombo partiu da Europa rumo à América e colonizou todo um novo continente. E outra discussão muito interessante nessa última parte do livro é por que a Europa? Não é muito difícil imaginar que na época a China tinha tanta tecnologia, ou talvez mais, do que a Europa o tinha. Os árabes tinham tanto conhecimento, ou talvez mais, do que os europeus o tinham. Mas por que foi a Europa que partiu em direção a novos continentes, que colonizou novas terras, que dominou a cultura ocidental? Hoje eu falo português e eu moro no Brasil, mas a minha língua é de origem europeia. Todas as línguas do meu continente, o continente americano, são de origem europeia. A grande maioria das línguas faladas no continente africano são de origem europeia. Todo o meu conhecimento, a forma que me visto, o nosso convívio social aqui na América é baseado nos costumes e na cultura da Europa. Por que a Europa? E essa é uma excelente discussão que o Harari traz no livro. E uma das conclusões a que se chega é que é graças à Revolução Científica que aconteceu na Europa. A Revolução Científica foi responsável por fazer surgir a sede de conhecimento, por desabrochar a curiosidade dos humanos que viviam naquele continente. E é graças a essa curiosidade, essa fome de saber, que os europeus partiram rumo ao desconhecido a fim de conhecê-lo, de entendê-lo, de colonizá-lo. A China poderia ter feito isso muito antes. Os árabes poderiam ter feito isso muito antes, mas eles não tinham a motivação, eles não tinham o ímpeto para isso. Foi graças ao pensamento científico que tudo isso aconteceu. Dentre muitas ideias e muitas discussões acerca dos mais diversos temas, ele também traz o surgimento do dinheiro, como o dinheiro surgiu, como o capitalismo surgiu e como as empresas privadas financiaram o colonialismo europeu, como os bancos surgiram, por que o capitalismo é o sistema social que se sobressaiu em relação ao socialismo, dentre muitas outras questões relacionadas a como chegamos onde estamos hoje, por que vivemos como vivemos, por que nos socializamos como nos socializamos, por que a política é como é atualmente, por que os países são como são atualmente. Para você entender tudo à sua volta, para você conseguir
sair da caixa, para você conseguir sair do planeta e observá-lo de cima, entendê-lo de cima, aqui está a saída. Esta é a chave para que você passe a entender o mundo como ele de fato é e mude talvez a sua concepção em relação a diversas questões atuais. No finalzinho do livro ele começa a discutir acerca de felicidade, o que é felicidade e o que nós chamamos de felicidade, por que estamos sempre em busca dessa felicidade. Ele também fala sobre o sentido da vida e também o que podemos esperar para o futuro da nossa espécie. Portanto, já caminhando para o fim deste vídeo, eu quero dizer para vocês que, assim como a Bíblia é o livro mais importante para o cristianismo, assim como o Corão ou Alcorão é o livro mais importante para o islamismo, eu defendo que Sapiens é o livro mais importante para a espécie humana. Por mim, esse livro seria obrigatório em todas as escolas de todos os países do mundo, para que todos os adolescentes o lessem, para que todas as pessoas tomassem conhecimento de quem somos nós, o que representa a nossa espécie e por que o mundo é como é. Então, não percam tempo. Façam logo a leitura deste livro. Muita gente, eu sei, assim como eu, tem uma lista de livros que quer ler. Por favor, coloque Sapiens no topo dessa lista e que seja o próximo livro que você lerá. Sem sombra de dúvidas, você não será a mesma pessoa após a leitura dessa obra. Eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo um link para que você possa comprar esse livro lá na Amazon. Tem tanto na versão digital quanto na versão impressa. Eu gosto da versão impressa, eu gosto de folhear, eu gosto de sublinhar, de fazer algumas anotações, mas vai da sua preferência. O importante é que você leia esse livro, que é um livro extremamente importante, fundamental, e é um livro que vai te fazer pensar fora da caixa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo episódio do Clube do Livro. Até mais!